Quem vai cuidar de você na velhice? Essa é uma das perguntas mais frequentes feitas para mulheres sem filhos. Será que realmente são só os filhos que cuidam dos idosos da nossa família? Filhos, filhas, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu te convido a me acompanhar nessa conversa, cujo tema é longevidade com dignidade. A minha convidada de hoje é também parceira no programa Pérola, é a doutora Verônica Reis, geriatra, especializada na longevidade com força e autonomia. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora desse livro roxinho aqui, lindo, A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. Aqui nesse perfil você vai encontrar reflexões para te ajudar na decisão mais importante das nossas vidas, que é ter ou não filhos e ficarmos em paz com os ônus e os bônus dessa escolha. Esse bate-papo é um esquenta para o programa Pérola, que vai começar na semana que vem, dia 18. Então, sem mais delongas, convido vocês a participarem, espero que gostem. Vou convidar a doutora Verônica para a gente começar. Os rostinhos conhecidos aqui, Sara, Daiane, Dilma, Isabela, Pri. Oi, Olá, tudo bem? Boa tudo noite. ótimo. Como é que tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Olha, eu sei que você fez uma logística para estar com a gente hoje, então muito obrigada por ter aceitado o convite e pela parceria aí nesse projeto novo que a gente está tirando do papel. Imagina, muito legal, né? Não tinha como recusar. Que bom. Então vamos direto ao ponto. Tem algumas perguntas que eu queria te fazer, mas se o pessoal quiser participar, também ficar bem à vontade, né, para a gente ter Sim. interação. É, deixa eu puxar aqui, que o roteirinho sumiu. Chegou. Me conta uma coisa, doutora. Por que você percebe que as pessoas têm medo de ficarem idosas? Então, eu imagino que por dois motivos. É, pela questão do etarismo, o preconceito, né? Que a gente tem. Antigamente, o idoso era um ser sábio, né? As pessoas idosas eram muito respeitadas. Não que hoje em dia não seja, mas hoje em dia ninguém quer ficar velho, né? Tem essa questão de, isso é coisa de velho, isso é roupa de velho, né? Então, esse é o primeiro motivo. E eu acho que outro motivo é a aparência, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito focadas em aparência. Então, ninguém quer nada que lembre a velhice, né? A gente tem fobia disso. Inclusive, tem nome isso. É a gerontofobia ou gerascofobia. É realmente uma fobia. A pessoa tem ansiedade. Teve até uma atriz que cometeu suicídio Meu Deus. e na carta ela fala, é uma atriz famosa, eu não recordo o nome agora. Mas na carta ela fala que ela não queria ficar idosa, não queria ficar idosa, envelhecer, e isso foi aparecendo, né, na aparência principalmente. E ela falou, não, eu prefiro, porque a outra alternativa, né, é É morrer, morrer. infelizmente. Exato. Então, eu acho que eu elencaria essas duas coisas, a aparência e a questão do etarismo. Existe, eu vejo também por algumas conversas, um medo de uma solidão nessa velhice, né? De que Uhum, hoje a gente se ocupa muito com os nossos trabalhos, com hobbies, e aí a sensação de que a idade vai nos privar de realizar muitas coisas e por isso um certo desespero, né? Com essa possibilidade de ser um fardo, de ser uma uhum. pessoa inativa, né? Então a gente escuta muito isso. Você escuta muito isso no consultório? Ah, demais, né? Tipo, nossa, agora eu sou ladeira abaixo, tô dando muito trabalho. Escuto muito isso, só que as pessoas têm essa dificuldade de se reinventar, né? Sim. E ficam muito paradas, não aprendem coisas novas, não fazem novas amizades. E aí, tudo entra do etarismo, eu imagino. Tudo é consequência do etarismo, Perfeito. né?
O etarismo, para quem não conhece o termo, é o preconceito ou o olhar pejorativo sobre a idade. Sim, dizer, isso é coisa de velho. Ah, ficou velho com ranzinza. Isso é roupa de velho, né? Aham, entendi, Ou então que o velho não pode, né? Ai, nossa, quem ela acha que é pra estar com essa roupa curta? Essas coisas, né? entendi, Tudo isso faz entendi. parte. Do rótulo, do que uma pessoa Sim, a partir de certa idade deve ou não deve fazer. sim. E aí, o conceito de dignidade, ele também é muito interessante. Porque a gente fala muito, né, doutora Verônica, assim, às vezes as pessoas querem, eu quero viver até os 100 anos, até não sei que idade. Só que até que ponto esse prolongamento da vida, de fato, vai te dar uma vida digna? Porque de nada adianta você ter muitos anos, mas sem vida, né? Sem Uhum. autonomia, sem. Enfim, eu queria que você me falasse o que que não é uma vida digna na velhice. Então, igual você disse, né? A dignidade, ela engloba, né, no idoso, liberdade, integridade, educação, saúde, lazer, né? E ela é um direito do idoso, a dignidade é um direito do idoso, e ela é assegurada pela sociedade, pelo Estado e pela família. Então, assim, deveria, né, ser assegurada, tudo isso. Só que é aquilo que eu falo, você quer chegar aos 100 anos, né? Eu sempre eu atendo muito paciente de 55, 60, até falar, nossa, agora é a hora que você vai decidir o que Tá. você quer, né? Aham. Porque, assim, com certeza a vida não digna é a vida sem autonomia, né? A vida sem. É porque a pessoa não tem a dimensão do que é, você não conseguir levantar do vaso sanitário, né? Exato. Então, assim, isso é uma coisa. Só esse fato básico já gera uma vida que não é digna, né? Sim. Então, assim, falta programação, né? Nossa, eu quero viver 90 anos, mas o que quer fazendo hoje, né? Para mudar isso, né? Foi Então, interessante. Oh, desculpa. pode falar. Esse exemplo que você pegou do vaso sanitário, eu ouvi de uma pessoa assim que fala muito de saúde, mas não com essa pegada estética, né? Não para a gente preocupar com a definição corporal, ou com o corpo, né, escultural, mas pensando em exercícios de força, né? Então, Uhum. assim, conseguir carregar nossas compras, conseguir tomar um banho sozinha. Então, tudo isso precisa ser construído e não só a partir dos 50, a partir da nossa idade Sim, já, né? com certeza. Sim, sim. Então, eu acho a vida que não é digna é a vida que não tem autonomia e sem envelhecimento ativo, né? Porque ainda é muito focado, se você trabalha, você tem serventia, né? Uhum, Então, hoje em dia, a gente passa muito tempo aposentado, porque aposenta, sei lá, 70, ainda tem mais 20 anos de vida, às vezes. Vai uhum. passar 20 anos aposentado. Então, assim, uma vida mais ativa, com sentido nessa vida, isso é digno, né? Perfeito. A Sara tem uma dúvida. Se um idoso que tem um transtorno psiquiátrico, TAB1 e demência, se ele pode Uhum. ser tratado por um geriatra ou se o profissional Uhum. adequado é um psiquiatra? Nossa, com certeza ele precisaria dos dois. Sim. Ou só o geriatra, porque a demência, ela é multifatorial. Então, assim, o psiquiatra vai olhar a parte neurológica, mas a demência pode estar envolvida com metabolismo, falta de vitaminas, hipotiroidismo. Então, assim, o médico clínico e geriatra é o ideal. Me tira uma dúvida. A partir de que idade que a gente deve procurar um geriatra, né? Assim, exatamente por isso que você falou, para acompanhar é, esse processo, essa jornada e para construir um plano de longevidade. Então, engraçado que quando me fazem essa pergunta, eu lembro na faculdade do geriatra que me deu aula falar em 35 anos. Que Uau! na literatura eram 35 anos. Só que agora eu não achei essa referência. A referência que eu acho é sempre assim, quando você tiver incontinência, quedas frequentes, perda de memória. Mas eu discordo. Para mim, geriatra tem que ser em qualquer idade. Tá. Ideal mesmo
a partir de 50, porque o geriatra é bem focado, né, em prevenção. Às vezes tem doenças que repetem na sua família, que dá para fazer uma prevenção boa. Então, assim, nossa, paciente de 50 anos, o paciente pode mudar a vida se ele começar a seguir com o geriatra, sabe? Bacana, bacana. Porque são detalhes que o geriatra se atenta, que os profissionais, né, estão mais atentos, são bem especializados, o geriatra é mais amplo, né? Olha Sim, muito a questão da família, as questões individuais. Então, assim, para mim, 50 anos, mas pode procurar em qualquer idade. Em legal. qualquer idade. E aí, o que geralmente você faz é traçar uma visão do todo. Entender a parte das vitaminas, entender a parte motora, desse histórico familiar de doenças. É isso, assim, Sim, é um olhar sim. bem amplo, então. Muita gente usa medicações, tem doenças que são um risco para demência, e a gente atenta no consultório e fala, nossa, eu não sabia, né? Medicações corriqueiras que existem, né? Tem o fator familiar também, né? De osteoporose, para demência, então é importante. Perfeito. E aí, uma outra pergunta. Dentro do seu consultório, você recebe mais pacientes que vão sozinhos? Ou algum familiar leva? Os filhos levam? Conta pra gente um pouquinho de como que é a realidade dos idosos que você atende. Então, eu estou no serviço de atendimento domiciliar da UFO, né? E consultório e home care, então são perfis diferentes. Meu consultório, eu já mando uma mensagem falando que eu preciso de um acompanhante, eu prefiro um acompanhante, sabe? Mas eu tenho muito idoso robusto, muito idoso que vai para manter massa magra, tudo, então eles vão sozinhos. Mas assim, os que têm um pouco mais de queda de funcionalidade, eles vão com os filhos, né, no meu consultório. Tá? No, na, no SAD, lá, né, o atendimento domiciliar, eu fiz um levantamento. Eu tenho 24 pacientes hoje lá, que são meus mesmo, né? A gente tem 100 pacientes, mas 24 são meus. Ok. 13 são cuidados por filhos. 13. 13 são cuidados por filhos. Muitos pelos esposos, ex-esposos, mãe, às vezes. Né? Às vezes o idoso ainda tem mãe. Nora, cuida muito. Acaba pegando, né? Aham. Tem essa questão do feminino, né? Perfeito. E quando é filho, geralmente são pessoas de baixa renda e tem mais filhos, né? Então, geralmente é a mulher e tá sempre reclamando, né? Nossa, meus irmãos não ajudam e tal. E aí tem a questão, né? Que é direito do idoso, o filho tem que cuidar do pai, né? Tá no artigo 229 da Constituição. Seria crime de abandono não cuidar. Porém, Hum, olha só, teve que ser criada uma lei. É verdade que não é regra que o filho vai cuidar do pai, que criaram uma lei. Que se fosse regra, não precisava ter sim. lei. Ninguém cria lei. Assim, acho que tem até lei que a mãe tem que cuidar do filho, mas assim, é uma coisa que, né, é mais natural. Mas tiveram que criar essa lei. Mas nessa lei não fala nada emocional. Essa parte é cuidar com relação a insumos, Sim. né? Colocar no cuidador, enfim, né? Então, pensando assim, eu vou ter filho para cuidar de mim, a parte emocional, às vezes, não vai ficar Não, e faltando. outra coisa, assim, eu nunca recriminei pessoas que têm filhos, que são idosas e que não são cuidadas por esses filhos. Porque a gente Sim, não sabe como foi a relação que foi construída ao sim, longo dos anos, sim, não é verdade? sim. E aí, não só dos filhos, mas também com sobrinhos, com afilhados, porque o que eu falo muito, Verônica, assim, as pessoas falam, você acha, Larissa, que você vai dar conta de cuidar de você o resto da vida? Eu falo, lógico que não. Eu tenho consciência, eu sou realista, que eu vou precisar de ajuda. No entanto, eu busco plantar hoje a sementinha do afeto, Sim, né? Da expectativa de reciprocidade e do planejamento também financeiro para que eu possa contratar um profissional para cuidar de mim. Conversar com pessoas da família que são mais novas para exatamente no momento que for oportuno, porque também não adianta ficar falando disso agora. Mas algumas conversas eu acho importante a gente já puxar,
falar dos nossos desejos, né? Eu já vi Sim. pessoas manifestando desde muito novas, porque não precisa às vezes ser idoso, né, doutora Verônica? Às vezes acontece alguma coisa que te limita da sua autonomia. Então, Uhum. deixar claro, olha, isso daqui eu não desejo, né? Um tipo de intubação ou um tipo de Sim. algumas coisas claras, sem ficar, lógico, gastando muito tempo de vida com isso, mas também não evitando um assunto que é importante, né? Que Uhum. é a nossa autonomia, as nossas vontades. Uma dúvida também é quando existe assim, eu vejo um estigma, um medo de internar esses pais numa instituição de longa permanência, que antigamente a gente chamava de asilo, não pode mais. Queria que você explicasse um pouquinho dessas instituições, o que é que você vê, o que é que você vê também de tendências, né? Porque Uhum. está virando um mercado, né, Sim. diferente. Então, conta pra Eu gente. só queria voltar no que você falou aí das vontades. Isso chama de diretivas antecipadas de vontade. Tem até um aplicativo que chama Minhas Vontades. Lá nesse Tá? aplicativo, você vai preenchendo, ele é autoexplicativo, e você deixa com alguém que você confia, com o médico que você confia. Não precisa ir em cartório, mais nada disso. E ele fala dessas vontades, sabe? Pode ser feito em qualquer ocasião da vida, assim. Isso Legal. é importante, porque do dia para a noite podem acontecer algumas coisas. Eu tenho muito paciente com ela, jovens Ok. da minha idade, e eu sempre estimulo eles a fazer, porque tem dois caminhos a eles seguirem, né? Ou ficar na ventilação mecânica, ou seguir o curso natural. Então, assim, não tem como, a gente tem que falar, né? De finitude, ela existe Sim, mesmo, né? E outra coisa, o principal, você coloca quem que vai ser o seu mentor, quem que vai decidir as coisas por você. Então a gente se surpreende, porque às vezes muita gente põe a ex-esposa, não coloca os filhos, coloca um sobrinho. Então, sim. assim, é importante porque às vezes, né, a pessoa carrega aquela responsabilidade e nem é o que a pessoa queria, ou o contrário, né, a pessoa não sabe tanto que a pessoa confia. Então, é interessante, só esse adendo. Muito bom. Agora, sobre as instituições de longa permanência dos idosos, o que acontece? Por que que tem esse estigma? Primeiro que as pessoas não conhecem. É, era chamado de asilo, né? E esse asilo, ele era tipo um. Nossa, eu ia falar calabouço, mas assim, tipo um lugar onde eram jogados os idosos que não tinham mais autonomia, né? Que caiu funcionalidade. Mas hoje em dia, não é isso que acontece. Primeiro que essas instituições, elas, 90% são privadas. Tá. As que são 10% que são públicas, elas, infelizmente, o governo não atua muito, ele só fiscaliza. Já tiveram várias propostas de leis para regulamentar principalmente o cuidador, que o cuidador tem formação, Certo. porém, parece que o governo não está muito interessado, deveria estar muito interessado em idosos, né, mas não está. Porém, tem particulares de vários tipos, Tá. desde a mais cara até a mediana, e todas elas, geralmente, têm a oportunidade de você passar o dia, sua família viajou, você passa a semana, tem atividades para os idosos de recreação, música, fisioterapia. Em Uhum. Uberlândia mesmo tem várias dessas, né? Então, assim, é engraçado que eu estava pensando na live, eu fiz uma analogia com criança. Tá. Porque a criança, a gente fica com muito medo de colocar em escola. Só que, para a gente proporcionar o que a escola proporciona, é muito difícil. É Porque verdade. as escolas geralmente têm aula de música, aí aula, né, de... é, As professoras são mais Cultura. criativas que a gente, né? As professoras fazem várias brincadeiras e tem muito... Elas são pagas para isso, então elas têm ânimo, né, de sujar a criança, depois limpar, e tinta, não sei o quê. Então, assim, a- eu não conheço nenhuma criança que não está feliz, assim, das minhas amigas, né? Que fala, nossa, graças a Deus, você foi para escola, lá brinca e tal. Então, assim, não estou comparando idoso com criança, pelo Não, amor de a Deus. Idoso é idoso. analogia foi muito É, boa, porque realmente a pessoa não consegue parar a vida dela para cuidar 100% de uma outra pessoa, seja ela pai, seja ela filho, seja ela um marido com necessidade, uhum, né? A vida continua, os boletos chegam, o cansaço, a própria vida.
Então, seu nome é Sim. muito boa, porque de fato é a gente entender que esse olhar de rede de cuidado, ele não é só quando a gente está falando de criança e de babá, né? Uhum. Vai tendo isso ao longo da vida. E assim como a babá não tem formação de babá, que até existe, mas poucas fazem, o cuidador também não tem formação. Às vezes é uma pessoa bem intencionada, mas assim, não tem, não é um fisioterapeuta, ele não é físico, ele não é psicólogo, ele não é TO, né? O que eu vejo nas instituições. Entendi. Então, assim, e outra coisa, tem essa oportunidade, você não precisa morar lá, você não precisa ficar lá o resto da vida, não precisa estar demenciado, nada disso. A maioria faz muita amizade, né? Tem instituições aqui em Uberlândia que tem nutricionista, dieta balanceada. Então, assim, eles têm muitas Sim, atividades, sabe? A sim. maioria também está com a tendência agora do familiar não ter horário de visita, ele pode ir a hora que ele quiser. Então, estimula muito esse contato com a família, né? Uhum. Tem uma instituição aqui, a LBV, da LBV, Hum, que é pública, né? É muito difícil conseguir uma vaga, mas assim, nossa, eu gosto muito de lá, passei estágio lá, as meninas legal. são super cuidadosas. Legal. É bom você sinalizar, porque eu vi que tem algumas pessoas de Uberlândia na live, apesar de ter outras de Ah, fora, mas já sim, tá um norte, né? sim. E o Vanner tá comentando, Vannerly, concorda, mas é necessário procurar um lugar bom, fazer uma investigação se a instituição é boa, como tudo, né? Se a gente vai Sim. fazer uma faculdade, a gente tem que procurar uma boa instituição. Se a gente vai procurar Uhum. um trabalho, a gente também investiga como que é o clima organizacional, né? Então, assim, Sim. o que a gente está querendo provocar aqui é a importância dessas conversas serem colocadas na mesa com naturalidade, sem o estigma, sem o etarismo, Uhum. né? E a gente entender que esse planejamento ele pode até ser um pouquinho postergado, mas a gente precisa ter uma participação ativa no nosso envelhecimento, né? Uhum. E E acontece que também, antigamente, as famílias eram enormes. E dentro dessas famílias, sempre tinha mulheres que não casaram, que já estão viúvas, e aí era dado para essas mulheres, já era uma sentença. Você vai exato, cuidar dos seus pais. E aí essas mulheres eram, né, forçadas, assim, né, a cuidar e ficava sobrecarregada, tudo. Aí, hoje em dia, a pessoa tem um filho. sim, Como que eu vou? Um, dois, né? Vai morar fora, exato, né? Então, assim, não tem que ter julgamento sobre quem põe em instituição. Tem muita instituição que cuida muito melhor do que sim, em casa. sim, Gente, como que você vira? Só de você virar o idoso acamado. Para virar, precisa de dois, sabe? Para trocar. É muito sim, complicado. sim. E aí, um ponto importante. Por exemplo, você tem uma filha. E aí eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Você espera que ela cuide de você? Você e Marcela, assim, de certa forma, inconscientemente carregam isso? Como que você pensa na sua velhice, doutora Verônica? Então, o que acontece? Eu não espero isso. Por quê? Eu acredito que a maioria das pessoas que esperam isso cria uma energia na família. Hum, Eu não sei se você conhece o filósofo Winnicott. uhum, Ele fala que a mãe tem que ser suficientemente boa. O que é isso? A mãe tem que saber a hora de faltar para essa criança é, voar, né? É perfeito. difícil, a gente, né? Acho que o tempo passa muito rápido, queria ela para sempre bebê e tal, enfim, mas é isso que eu sempre prego, sabe? Que eu quero mostrar para ela que eu sou livre, para ela ser também livre, para ela seguir o rumo dela, sem pensar em minha mãe, como que eu vou deixar minha mãe aqui sozinha, né? Se acontecer, aconteceu, né? Mas assim, eu quero que ela fique muito em paz com isso, né? Não, minha mãe já está planejada, né? Minha mãe é livre, eu quero ser livre como minha mãe. Uhum, Porque eu acho que quando acontece isso, eu tenho inclusive conhecidos que carregam isso, a mãe inconscientemente cobra. Tipo assim, eu deixei de fazer tudo pela minha filha. Deixei tudo.
eu não saio, eu não faço nada, eu parei minha academia porque agora não é hora, né? Tem muita gente que é assim. Eu vou, né, não vou trabalhar porque eu tenho que cuidar dela, não vou fazer nada disso. Depois o filho começa a mostrar sinais, né, de que vai voar, a mãe fala, nossa, mas eu fiz tudo para você, Sim. e é assim que você me... Né? Ou então vira aquela sogra que invade muito, tal. Então, isso é o que eu não quero de jeito nenhum. Então, assim, Legal. é principalmente por esse motivo. Para a Rafaela levar isso, né, para os filhos dela ou não, para a vida Sim. dela. Tipo, a minha mãe me colocou no mundo para ser uma pessoa melhor, né, para povoar o mundo de pessoa boa, para exercer maternidade. Uhum. Então, assim, nossa, não espero Legal. Que que bom. ela cuide. Não espero. Eu acho assim, a gente seria hipócritas, né? Vamos ser bem. Eu, pelo menos, vou falar de mim. É lógico que a gente espera reciprocidade. É lógico que não existe uma Sim. boa relação unilateral. Natural, né? Então, é Natural. natural que haja um cuidado. O que a gente está colocando em reflexão aqui, em perspectiva, é que essa expectativa de cuidado, quando ela começa a privar o outro de viver uma oportunidade de trabalho em outra cidade, Uhum. de ter hobbies e vida própria e outras, né, outras escolhas, aí já não é legal. Então, acho que a provocação que a gente quer trazer é importante cuidarmos da nossa saúde física, emocional, financeira, buscarmos tendências, né? A gente estava falando dessas novas formas das instituições de longa permanência. Eu vi algumas coisas, doutora Verônica, eu não sei se. Imagino que tenha no Brasil, talvez não em cidades menores como a nossa, mas instituições até de luxo. Eu fiz Sim. uma postagem no LinkedIn, que é uma rede que eu utilizo bastante também, de instituições nos Estados Unidos que estão sendo montadas próximos de grandes universidades para aqueles idosos que gostam de trabalhar a mente. Então, eles Uhum. podem livremente participar de palestras, de aulas dentro das Uhum. universidades. Tem chefe, tem todo um acompanhamento também. Lógico que custa. Mas então, Uhum. aonde entra também o nosso planejamento, também, né, para Sim, a etapa da vida, convênios de saúde, remédios que virão, sim. etc, né? O meu sogro, ele mora em Vila Velha, e próximo Hum, à casa dele tem um quarteirão. Aí eu falava, nossa, que lugar bonito, que lugar bonito. Aí eu perguntei o que que era. Ele falou, nossa, isso aí falou asilo, né? Mas é uma instituição. Eu falei, tipo, vista pra praia, é um quarteirão, eu vi quadras lá dentro. Então, assim, não é como a gente pensa, sim. né? Com certeza o idoso escolheu estar lá e falou, não vou ficar com meu filho, não, vou ficar aqui, né? Depois você já manda pra gente para ter uma listinha aqui É, de opções. sim, sim. Olha, estamos chegando ao fim. Eu quero te agradecer. Tem quem ficou com gostinho de quero mais, a gente quer deixar o convite para vocês. Comenta aqui embaixo, eu quero, que a gente manda o link de aplicação para o programa Pérola. A gente vai ter uma última turma agora e para o ano que vem também algumas turmas para vocês participarem. São 6 encontros online, sigilosos, então a câmera fica fechada. A pessoa tem liberdade de tirar dúvidas íntimas, compartilhar angústias, né? Com profissionais da área da saúde e comigo. Eu trago a metodologia da escrita investigativa, que me ajudou no meu livro, me ajuda a elaborar essas questões da vida. A doutora Verônica está com a gente no módulo 3 para falar sobre longevidade. A gente tem também a Vanessa, que esteve na live também essa semana, que é a psicóloga. E a gente tem também outros especialistas, Dr. Rodrigo e outros para parte de ginecologia. Então, acho que vocês vão gostar bastante. Comenta, eu quero que a gente manda detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite. E, doutora Verônica, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, pessoal.